Olá mais uma vez, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Equipe Acima da Média. Aqui você aprende técnicas e ferramentas para desenvolver a sua liderança e a sua equipe. Eu sou Eduardo Arnone, coach e analista comportamental. E hoje nós vamos falar sobre comunicação. Como é que anda a comunicação na sua empresa? Tá boa, não tá? Quando você conversa com eles, todo mundo entende ou não? Sempre acontece alguma coisa que foi a falha da comunicação. É sobre isso que vamos falar hoje. Então já deixa o seu like para você não se esquecer depois e já se inscreve e ativa as notificações para você não perder mais nada do que acontece nesse canal. Então, sem mais delongas, vamos lá. Uma comunicação bem executada é aquela comunicação que você fala ou a outra pessoa fala e todo mundo consegue entender, certo? A comunicação ela é quando tem duas pessoas ou uma equipe conversando. Ótimo. Agora, se você tem dificuldade para passar isso para frente, é sempre a culpa de quem está falando. Bom, se você está conversando com outra pessoa ou com uma equipe e você não sabe se expressar direito, você não usa as palavras, melhores palavras naquele momento, ou você fala uma coisa querendo dizer outra, às vezes até na sua cabeça tem uma linha de raciocínio bem formadinha, mas você não consegue se expressar e a outra pessoa não entende exatamente. Se põe no lugar do seu liderado. Às vezes você está ali passando uma informação para ele, pedindo alguma coisa, ou dando uma tarefa para ele ali. E você fala de uma forma meio confusa para ele, que ele não entende direito, mas como ele está na posição de liderado, ele fica com medo de te perguntar de novo. E tipo assim, o que será que passa na cabeça dele, né? Será que ele, tipo, nossa, será que eu pergunto? Será que eu não pergunto? Às vezes você está num dia que você está um pouco mais estressado, ele identificou isso e ele prefere não perguntar para não te deixar mais nervoso, não te deixar mais estressado. Bom, isso acontece sempre, isso pode acontecer em todos os lugares, tanto na sua empresa quanto na sua casa, na sua roda de amigos, isso pode acontecer em qualquer lugar, concorda? Então, qual que é a melhor forma da gente evitar esse tipo de problema? É você criar uma maneira de se comunicar que seja uma maneira mais assertiva. Bom, se você precisa de alguma coisa no trabalho, geralmente no trabalho a gente precisa de mais informações, a gente precisa de um passo a passo, a gente precisa de um sai daqui, vai para ali, esse produto vem de cá, vai para lá. Ó, na hora de você falar com o cliente, você tem que falar de certa maneira. Então, isso precisa de uma comunicação um pouco mais trabalhada, precisa de uma comunicação que seja feita de uma maneira mais coerente, com começo, meio e fim. Porque se você não consegue criar na cabeça da pessoa que está te ouvindo uma história, um passo a passo, uma forma do negócio acontecer, dificilmente ele vai conseguir entender tudo que você está querendo passar para ele. Se é num momento de mais descontração, que você está aí com seus amigos e tudo mais, a conversa, a comunicação acaba sendo um pouco mais falha, sendo um pouco mais dispersa. Mas dentro da empresa a gente precisa sim ter cuidado com comunicação. E existem algumas formas de se comunicar dentro de uma empresa, tá? Você pode se comunicar numa reunião, você pode se comunicar numa conversa um a um, você pode se comunicar por meio de quadros de aviso, você pode se comunicar por e-mail se a sua empresa, né, trabalha com isso, sua equipe trabalha com computador, você pode se comunicar por meio de grupo de WhatsApp, se a sua empresa também é possível, o funcionário ou o liderado está ali com o celular na mão para se comunicar, certo? Agora, se mesmo que você utilize esse tipo de ferramenta, mas você não consegue se expressar da melhor forma possível, pensa comigo. Você vai mandar uma mensagem no WhatsApp ou no e-mail da sua equipe. E você manda assim, ó, por exemplo, reunião hoje. Nessa mensagem você não colocou aonde que vai ser, que horário que vai ser. Às vezes até o assunto que vai ser abordado é interessante estar nesse corpo desse e-mail ou nessa reunião, certo? Quem recebeu a mensagem não vai entender o que está acontecendo ali. Aí a pessoa ou vai ter que te ligar, ou vai ter que te mandar uma mensagem de novo, ou vai ter que te retornar um e-mail perguntando o resto das informações. E você, na correria do dia a dia, não vai ver, vai esquecer, vai fazer depois. Entende que o negócio não vai fluir? Agora, olha a diferença. Equipe, temos uma reunião hoje, às 14 horas, no auditório, sobre o assunto X, sobre a produtividade desse mês. Entende? Você colocou um lugar, um horário e o objetivo daquela reunião. Então você conseguiu passar a sua informação de uma maneira mais
coerente, numa informação com começo, meio e fim. Outra coisa que a gente precisa se atentar durante uma conversa, durante uma reunião, para a gente aprimorar ainda mais a nossa comunicação. Cada pessoa tem a sua maneira de absorver o que você está dizendo. Umas absorvem de uma forma mais rápida, outras absorvem de uma forma um pouco mais lenta. Se você pega uma reunião e você começa e não para, vai até o fim assim, não, vai. Tem gente que vai entender o que você está falando. Mas pode ser que um ou outro ali da sua equipe não vai conseguir captar a informação que você está falando. Por outro lado, se você usa a técnica de ir muito devagar, dando muitos detalhes e mostrando números, mostrando tabelas e mostrando... Algumas pessoas vão se incomodar com aquilo que pode estar demorando, ela poderia estar fazendo outra coisa, e outras pessoas vão parar de prestar atenção. Então entende que você precisa equilibrar essa reunião. Você precisa trazer sim dados, você precisa trazer sim informação para sua equipe, mas você não pode enrolar muito para passar. Você não pode fazer uma reunião demorada, uma reunião falada, assim, sabe, cada palavra. Não. Entende qual que é a maioria da sua equipe, como que a maioria da sua equipe absorve o conhecimento. Você precisa ter esse autoconhecimento da sua equipe, entender como é que a sua equipe flui, como é que a sua equipe funciona para você conseguir fazer uma comunicação direta ou uma comunicação mais assertiva com eles. Outro tipo de comunicação que a gente tem é dentro de uma empresa, às vezes uma empresa que faz produtos químicos, produtos plásticos, mexe com madeira, e geralmente é um lugar mais barulhento, né? E a gente se comunica de que jeito? Com gestos. A gente chama, ou a gente manda a pessoa despachar alguma coisa, ou a gente dá um ok, ou a gente dá um negativo. Isso também é uma maneira de se comunicar. Porém, por ser uma linguagem de sinais, estar à distância, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque pensa, se você está passando a informação para alguém e, pensa na linha de montagem de uma empresa, tá? E tem muito barulho, vocês se comunicam por sinais. E você dá um joia para alguém. Se uma outra pessoa, em outro ponto, enxerga o seu joia e acha que esse joia é para ela, e ela está, por exemplo, passando com um carrinho de peça, passando com alguma coisa, e ela atravessa na frente de alguma outra pessoa, isso pode acarretar no acidente. Entende o problema de uma comunicação assim mais de sinais, uma comunicação assim um pouco mais distante? Isso é um problema que pode acontecer. Então, sempre que você puder, vá até a pessoa para conversar. Evita dar sinais, evita ter esses ruídos na conversa, evita ter esses ruídos na comunicação, porque isso sim faz diferença no ambiente de trabalho. Olha, se você não sabe se expressar para a sua equipe, se você não sabe se expressar ali no ambiente do trabalho, você gera vários problemas, tanto para você quanto para eles. Um líder que não consegue passar a informação de forma certa para a equipe, não entrega resultados, não bate metas, não consegue motivar a equipe, não consegue engajar a equipe, certo? E isso sim é culpa de quem está passando a informação. O receptor tem a parcela dele de culpa? Até tem. Se ele não estiver prestando atenção no que você está falando, por exemplo, você está dando uma informação e ele está mexendo no celular, culpa dele. Mas se você está conversando com ele, ele está prestando atenção e você não sabe externar o que você precisa externar, a responsabilidade é sua dessa comunicação. Uma outra coisa que acontece muito nas empresas aí, nas equipes, é o chefe ou o líder chegar e falar assim, eu quero esse produto pronto até tal hora. E sair andando. Esse tipo de comunicação mais agressiva, ela gera um desconforto na equipe. Por quê? Você chegou, você jogou na mesa que tem que entregar o negócio, que tem que fazer o negócio e saiu andando. Você não perguntou como que a equipe estava na produção, se eles estavam enfrentando algum problema, se tinha todos os componentes, por exemplo, tá? Se tinha todos os componentes. Se é uma comunicação numa loja, por exemplo, você trabalha com comércio, aí você tem uma loja, você é líder de uma loja. E você foi lá e falou pro seu liderado assim, você tratou mal aquele cliente e sai andando. Você dá ali uma chamada de atenção e sai andando. Você não sabe como que o cliente tratou seu funcionário, você não sabe se o cliente foi aberto ao funcionário, você não sabe se o cliente tinha o produto que ele foi procurar. Então, o que é o mais crucial dentro da comunicação? É realmente você saber se expressar,
Você saber falar para a sua equipe o que você precisa falar e você ter a capacidade de ouvir o que eles precisam te dizer. O grande erro das empresas hoje, dos líderes, é não conseguir ouvir, não estar aberto a ouvir. Um bom líder, ele desenvolve sim a capacidade de ouvir, tá? E não é só escutar, não, é ouvir mesmo, é você conseguir captar a informação que o seu liderado está te passando. Porque, olha, se você chega na sua equipe de produção, vamos voltar para aquele exemplo, a sua equipe de produção e você precisa de um produto, você precisa de alguma coisa muito urgente, e você chega na sua equipe e fala assim, ó, eu preciso entregar produto X até tal hora, o que a gente pode fazer? Ó, você começou com uma comunicação, preciso entregar produto X até tal hora. Você trouxe uma informação completa. E você ainda perguntou o que poderia ser feito. Alguém da sua equipe vai falar assim, olha, a gente está aqui com um produto que está atrasado também, a gente está fazendo isso, fazendo aquilo, a gente está com essa linha de produção. Mas o que pode ser feito? Aí a sua equipe vai te trazer alguma solução, alguma ideia que pode te ajudar naquele momento. Eles vão falar para você, olha chefe, se a gente produzir esse produto por mais meia hora, a gente consegue fazer um pedido de entrega para a gente conseguir despachar ele e começa o outro produto. Dentro de 40 minutos, uma hora, o outro produto já está sendo produzido. Entende quanto é rico esse tipo de conversa, esse tipo de comunicação? Você está ali realmente disposto a passar o que você precisa passar. Você precisa sim ser a pessoa que dá a ordem ali para sua equipe, tá? Mas você também precisa estar aberto a ouvir uma solução. Se você começa a dar esse tipo de abertura para eles, você começa a exercitar o mecanismo deles pensar. É muito comum a gente ver em empresas uma equipe que não consegue andar com as próprias pernas porque joga toda a responsabilidade no líder, no encarregado, no gerente, certo? E isso não é bom. Se amanhã ou depois acontece alguma coisa, essa pessoa não aparece na empresa porque ficou doente ou porque furou o pneu do carro, ele vai chegar atrasado, enfim, várias coisas podem acontecer. A equipe trava, a equipe não tem autonomia, a equipe não sabe para onde vai. E a equipe travada, a equipe não saber o que faz, ficar enroscada, é culpa sim do líder. E é culpa sim da falta de comunicação. Olha, eu já passei por uma empresa grande, trabalhei numa empresa grande, e lá a gente tinha alguns ruídos na comunicação. Algumas coisas eram faladas de uma forma, depois eram feitas de outra. Ou não era passada a informação completa e a gente tinha que rebolar para conseguir entregar o que era para ser entregue. E isso é normal. E quando isso foi sendo percebido, que a gente começou a perceber isso, a gente começou, opa, tem que melhorar isso. Qual foi uma das coisas que a gente fez? A gente começou sim a desenvolver reuniões periódicas, a gente começou a utilizar quadro de avisos para comunicação, a gente começou sim a usar o grupo de WhatsApp para uma comunicação mais direta, algum aviso prévio, né, de alguma coisa que ia acontecer, alguma coisa na empresa. Ah, mas você vai ficar mandando mensagem no WhatsApp, o cara está em casa descansando e não sei o que. Aí você precisa estabelecer as regras do seu grupo de WhatsApp, tá? Mas aí é uma coisa entre você e a sua equipe. Mas a gente começou ali a desenvolver ferramentas para a gente não ter esses ruídos na comunicação. E isso é sim importante. Bom, numa situação de troca de turno, que fica aquele monte de gente, um tanto sai, um tanto entra. Imagina quanta informação ali não é esquecida, quanta informação ali não é deixada para trás. Numa situação dessa, um diário de bordo da máquina, um diário de bordo da sua linha de produção pode ajudar muito na comunicação para outra equipe que está entrando. Porque às vezes aconteceu alguma coisa no dia ali e você esqueceu. E é uma informação que você precisava passar para o outro. E você foi embora. Se você já tem ali um diário de bordo, alguma coisa que você anota o que aconteceu, o outro vai chegar, ele vai ler e ele vai falar: opa, aconteceu isso hoje. É melhor eu ficar atento. E isso também é uma comunicação bem feita, uma comunicação bem executada. Porque o outro vai bater o olho no que foi escrito ali e ele vai falar assim: ah, tá, então isso aconteceu, eu não posso deixar isso acontecer de novo. Entende que você passou a informação e o outro conseguiu captar? Agora, se não tem esse tipo de comunicação, só foi passado para o outro
Ó, aqui tá assim, aqui tá assado, eu tô indo embora. E acontece o problema que aconteceu durante o dia e você não passou, a pessoa não vai saber o que aconteceu, ela não sabe o que faz. Então isso sim é ruído na comunicação. E uma empresa, não importa se ela é grande ou se ela é pequena, precisa estar alinhada com isso. Outro exemplo, se você trabalha numa loja, certo? E o seu sistema deu problema. E um dos seus companheiros de trabalho, um dos seus liderados, estava no horário de almoço durante esse problema. Ele não viu acontecer, ele não estava junto, tudo mais. E a hora que ele chega depois do almoço, ou chega no outro dia, independente, acontece de novo. Ele não sabe como resolver, ele não sabe que esse problema já aconteceu para você abrir um chamado de suporte, por exemplo. Isso são coisas que acontecem no dia a dia. E isso é importante ter a comunicação. Você passar isso para frente, você conversar com a equipe, você explicar o que foi, o que aconteceu, como que aconteceu, de novo, lembrando que cada um absorve de uma forma. Se você tem uma equipe pequena, é mais fácil para você identificar os perfis da pessoa, você identificar como que um absorve mais, como que o outro absorve, e você na hora de fazer a reunião ou na hora de passar a informação, você vai passar de uma maneira mais assertiva. Ó, se você tem uma equipe com pessoas ali que são mais distraídas, tudo, não adianta você chegar ali carregado de informação, não adianta você chegar ali com uma tonelada de coisa, porque a pessoa vai perder o fio da meada. Ah, mas a pessoa é relaxada, a pessoa não presta atenção. Não, é o perfil da pessoa. Esse perfil mais distraído, esse perfil mais avoadinho é o perfil da pessoa. Se a sua equipe tem pessoas ali que são mais diretas, não gostam muito de perder tempo e tudo mais, e você chega com um caminhão de informação também, eles também vão chegar a um ponto que eles não vão mais prestar atenção, porque eles têm outra coisa para fazer, eles não vão ficar ali te ouvindo muito. Por outro lado, se você tem uma equipe de pessoas que precisam de muita informação, uma equipe que precisa de embasamento técnico e científico para fazer certa função, e você joga uma coisa muito rasa, eles não conseguem fazer, eles não conseguem se organizar para entregar o que você pediu. Se você tem uma equipe de pessoas que eles são mais voltados a relacionamentos, eles são mais voltados a pessoas, eles são mais voltados a uma forma mais humanizada de se lidar, vamos dizer assim, e você chega muito frio, também não funciona. Porque o que, que eles vão entender? Que você está bravo com eles por algum motivo, que aconteceu alguma coisa e que pode ser um problema que eles causaram. Entende tudo que você vai criando dentro da cabeça da pessoa? Então, de novo, entenda o comportamento da sua equipe, entenda como que eles funcionam, entenda como é uma maioria da sua equipe, se você tem uma equipe muito grande. Mas antes de tudo, você precisa entender você. Você como líder precisa ter o seu autoconhecimento precisa estar em dia. Você precisa entender qual é a melhor forma de você se comunicar. Se você é uma pessoa que se comunica melhor visualmente, se você é uma pessoa que se comunica melhor verbalmente. Tem gente que para falar não tem problema. A pessoa vai lá, chega no meio do pessoal e fala, e fala, e fala, e fala, e pronto, acabou. Tem pessoas que ele precisa levar uma lousinha para ele ir escrevendo o que está acontecendo. Por quê? Ele precisa ter segurança no que ele está passando. Olha, vamos supor que eu sou uma pessoa desse perfil. Que eu tenho esse perfil mais analítico e tudo mais, e eu vou passar uma informação para minha equipe. Se eu chego só embasado na minha cabeça para falar, eu vou ficar preocupado se eu não esqueci detalhes, eu vou ficar preocupado se eu não esqueci isso, se eu não esqueci aquilo. Então eu sempre vou com uma lousinha, eu sempre vou com um papel, tá? Porque eu preciso escrever, eu preciso fazer um mapa mental ali. Tanto para mim, né, ter o meu norte, quanto para eu passar isso para minha equipe. Se eu sou uma pessoa que tem um perfil mais de fazer, um perfil mais executor, um perfil mais de tarefas ali, mais rápido para fazer as coisas, geralmente não vai com esse tipo de ferramenta. Ou se vai é para fazer uma coisa muito rápida, um fluxograma ali rapidíssimo, um mapa mental rapidíssimo, mas não vai encher de informação. Por exemplo, vai passar na lousa lá, ó. Hoje às 10 horas tem a reunião, o assunto é esse, pronto. E o lugar, né? Vai colocar o lugar também. Uma pessoa do perfil analítico vai colocar: hoje teremos a reunião às 14 horas no auditório, assim, acessado, para tratar do assunto produtividade, porque esse mês tivemos uma produtividade menor. Ele vai colocar várias informações ali. E tá tudo bem porque é o perfil dele. Isso você como líder, tá?
Você precisa saber qual que é a melhor forma que você se comunica. Se você tem facilidade para falar e você é uma pessoa comunicativa, aquela pessoa alegre, aquela pessoa espontânea, você também precisa tomar cuidado, porque se você se perde no que você está falando, você começa a falar, pode ser que você saia do assunto principal. Então você precisa sim ter sua ferramenta para você não sair. Um bom script de uma reunião, um bom script de uma conversa pode te ajudar muito. E aí você não precisa escrever, porque você está vendo ali o seu script, um passo a passo, uns tópicos que você vai passar. Porque senão você se perde, você sim tem que tomar cuidado. Principalmente você que está na posição de líder tem que tomar muito cuidado com a sua comunicação. Porque senão você pode ser muito agressivo, você pode ser muito maleável, ou você pode ser muito disperso, ou você pode trazer muita informação que não tem necessidade naquela situação. E você tendo esse conhecimento, você consegue desenvolver melhor a sua equipe, você consegue atingir melhor os resultados da sua equipe e da sua empresa também. E a gente sabe que um líder forte cria uma equipe forte, uma equipe que bate metas e uma equipe duradoura, uma equipe que não tem turnover, uma equipe que se mantém por muitos anos. E uma equipe que gosta de trabalhar ali, né? Porque nada adianta a gente ter uma equipe que tá lá, que entrega resultados, que tá lá há bastante tempo, mas o pessoal não se dá bem, né? E isso sim é ferramenta, é papel da liderança. É papel da liderança criar esse tipo de situação, esse tipo de relacionamento com a equipe, esse tipo de clima com a sua equipe. Mas eu quero saber de você, como é que é a sua liderança, como é que é aí a sua equipe, se você se comunica bem, se você não se comunica tão bem com eles. Conta pra mim aqui nos comentários, eu vou adorar saber. E se você quiser ver mais conteúdos como esse, não se esquece de se inscrever e ativar todas as notificações. E também lembra de me seguir lá no Instagram, @EduardoArnone, você vai me achar por lá. Do mais, quero deixar aqui meu forte abraço para você, lembrar você de se inscrever no canal e ativar as notificações, e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!